Bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast. E dessa vez a gente está aqui para falar sobre o GP da Espanha com uma convidada super especial, que é a Carol do Falar de F1. E assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar é agradecer pela Carol ter aceitado participar desse episódio junto com a gente. Muito obrigada, Carol. Eu é que agradeço, meninas. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito, muito feliz. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar do GP da Espanha é que foi uma surpresa, né? Porque o GP da Espanha, assim como eu lembro de todo mundo falando sobre o quão maçante era o GP da França do ano passado e a gente deu uma surpresa, eu acredito que na mesma medida foi o GP da Espanha desse ano. O que é que vocês acharam? O GP ele não promete nada, né? A gente vinha a semana inteira se preparando para a procissão, né? A gente sempre fala que Espanha e Mônaco são carreatas, apesar que a gente sabia que vinha muita mudança nos carros. Então era essa a surpresa. Mas surpreendeu na pista. Gente, a Espanha realmente surpreendeu, porque foi cada acontecimento do início ao fim da corrida que a gente ficou tipo, o que tá rolando? Mas eu falo isso desde o início dos episódios aqui. Não vamos mais tentar achar que tá tudo perfeito ali nessa temporada de 2022, porque quando a gente menos espera algo que a gente nunca viu antes, ou que a gente já até viu, se repete. Então, sim. E eu acho que para começar, antes de falar do GP, a gente pode falar um pouquinho sobre a classificação. Como tem muita coisa que aconteceu nesse GP, eu escolhi poucos pontos da classificação só para a gente relembrar um pouquinho do que aconteceu e que também dá alguns approaches sobre alguns pilotos, algumas equipes que eu acho que foi válido sim para a corrida. Então, começando pelo Q1, né? O primeiro a sair do pit, né? Do box, foi o Zhou, que andou na pista. O Gasly, ele teve a possibilidade de dar mais voltas na classificação, já que ele só deu uma volta, né, de instalação no TL3 e teve que abandonar após um foco de incêndio nos freios. Como é que vocês poderiam falar um pouco sobre esse começo de final de semana para o Gasly? O Gasly, esse final de semana, na minha opinião, ele ficou bem apagado, assim, no quesito de que a gente estava vendo bastante o nome dele saindo, né? Ele estava aparecendo bastante nas últimas corridas, mas nessa corrida de agora ele ficou um pouco apagado, tanto que a gente viu muito mais, assim, o Tsunoda, né? O Tsunoda, ele parece que deu, assim, uma acordada. Eu acho que chegou um ponto que, apesar dele estar numa equipe menor, né, que é a AlphaTauri, a gente espera muito do Gasly, porque ele trouxe resultados muito bons ano passado. Então, a gente espera. Eu sou uma que adoraria ver ele em outra equipe, tendo mais oportunidade, mas esse final de semana viu-se pouco do Gasly que a gente conhece. Quem sabe, eu acho que está começando a bater na porta a pressão da definição do ano que vem, né? Que agora começa a troca de contrato. Ainda mais. Eu acho que isso de pressão tá afetando muitos dos pilotos, viu? Vários estão sofrendo com isso. Até Silverstone, acho que a gente vai ter muitas dessas situações de pressão, que realmente é, digamos ali, entre aspas, o meio da temporada, que a gente vai ter saber mais ou menos quais vagas ficam com quais pessoas. Inclusive, essa situação de pressão para o Gasly, eu sempre lembro muito do jornalista Albert Alfrega, que ele é espanhol, e ele, inclusive, citou que, apesar do Cotton Ware estar sendo mais citado para uma vaga na McLaren, o Gasly também está sendo um pouco cotado. Ele não deu tantos detalhes, mas eu acredito que, de certa forma, não na McLaren específico, mas talvez esteja tendo algum tipo de padrão para os próximos contratos da próxima temporada, da próxima, enfim, que possa estar afetando não só o Gasly, mas outros pilotos ali que a gente pode não saber, né? O Gasly é minha aposta para a McLaren. Eu acredito que o Ricardo não deva renovar e eu acho que pinta um Gasly, hein? Assim, dói na melhor das falar. hipóteses, eu preferiria o Gasly ao Colton Ware.
Eu acho que o Gasly precisa de uma equipe. Gente, na melhor das hipóteses, eu não imagino nem o Richard fora da Fórmula 1, por favor. Mas é que o Ricardo e a McLaren, eles já não. Acho que não vai dar muito match ainda. Sim, A gente já tá percebendo até pelas mídias da McLaren que estão desfazendo laços, né? Possa Então, ser que o Ricardo consiga uma outra equipe. Na minha cabeça não vem nenhum agora nesse momento, sendo bem sincera. Mas eu acho que é meio inviável para a McLaren continuar com o Ricardo. eu acho que ele aposenta. Enfim, quais sejam os motivos de contrato deles. Eu não E queria aí- que ele aposentasse, gente, mas Eu acho que ele aposenta. É triste porque eu adoro o Ricardo, acho ele maravilhoso. Ele é um dos essenciais para leveza, inclusive, da Fórmula 1, né? Mas ele, infelizmente, depois que ele teve os problemas na Red Bull, ele não consegue, parece, se adaptar. E como vocês mesmas disseram, ele e a McLaren, tudo indica que se terminar o contrato, porque eu acho que tem uma chance que o contrato dele termine em 23, acho que tem chance de não terminar esse contrato. eu acho que se for para, por exemplo, o contrato não ser levado adiante, pelo menos seja algo limpo, assim, que não tenha boicote de redes sociais, que não precise ser algo assim chato, sabe? Concordo. E aí, para os eliminados do Q1, a gente teve o Albon, o Stroll, o Vettel e o Alonso. E para citar também sobre o Q1, né, eu gostaria de citar o problema que o Mick também teve no carro, que assim que começou o Q1, ele ficou ainda vendo um pouco dos mecânicos mexendo no carro dele. E aí, falando do Q2, eu vou ser super sucinta aqui, que os eliminados foi o Norris, o Ocon, o Tsunoda, o Gasly e o Zhou, e o Lando, né, que teve uma volta deletada por causa do limite de pista. Lando também que estava um pouco doente, estava com, se não me engano, crise de rinite. Isso afetou bastante ele durante, enfim, todo o final de semana. Inclusive tem uma imagem na parada dos pilotos, né? O Lando sentado assim num cantinho e o Lewis vai lá e vai perguntar se tá tudo bem com ele. Assim, como uma pessoa que sofre bastante disso e de crise de amidalite, assim, quase que uma semana assim, outra não, eu não consigo imaginar como é que ele conseguiu, assim, fazer o mínimo de performance, sabe? Inimaginável pra mim. E o coitado ainda tava no sol, minha gente, no desfile dos pilotos. Sofrendo, o bichinho sofreu o final de semana. Sim. E no pro Q3, né, a gente teve o Charles, que conseguiu fazer, assim, uma volta incrivelmente boa, né? Lá, mais pro final do Q3, né, após ele ter rodado em uma sessão. Mas, fora a isso, eu acho que foi possível perceber uma melhora expressiva na Mercedes. Porque nesse final de semana a gente não teve só os upgrades no carro da Mercedes, o pacote de atualização, como em 10 equipes, pelo menos trouxeram 10 equipes, não. Se eu não me engano, foram 5 equipes que trouxeram pelo menos. Não trouxe. Sim, só a Haas não trouxe. Só a Haas não trouxe nenhuma atualização. Foram 9 equipes que pelo menos trouxeram uma atualização para o carro. Inclusive, o Fernando Alonso chegou a falar que a partir do GP de Barcelona é que a gente conseguiria ver um novo campeonato, porque teria sido meio que uma experimentação das equipes, né, para ver como é que ocorre. Inclusive, foi nesse final de semana que a gente teve uma polêmica que foi a da Red Bull verde, né, que foi o quê? A Aston Martin trouxe aquela atualização super parecida com a Red Bull e todo mundo começou a falar que poderia ter sido uma cópia. No entanto, teve uma matéria aí que explicou que chegou a ser os comissários da FIA, alguns funcionários da FIA chegaram aí na fábrica da Aston Martin e constataram que esse projeto que eles tinham já era de novembro do ano passado, inclusive anterior ao projeto do carro da Red Bull desse ano. E também
fora essa questão do carro, também foi levantada pelo Helmut Marko a questão dos funcionários, né, da Red Bull, que alguns foram para Aston Martin. E aí, o que é que vocês acharam sobre essas novas atualizações? Vocês acreditam que realmente vai ser um novo campeonato ou é mais uma segunda experimentação das equipes para essas novas atualizações, testar novas coisas? Gente, eu acho que a aposta do Alonso foi certeira, porque a gente pôde sim, a partir de agora, ver novas coisas ali rodando no campeonato. Acho que a gente ainda tem muito para ver, mas eu acho que essa parte que ele falou, que a partir de Barcelona a gente ia ver para onde as coisas estavam se encaminhando, foi, assim, certeiro. O Alonso, ele é muito experiente, né? Pensa, nosso quarentão. Eu não sei se eu concordo com o novo campeonato. Eu acho que o campeonato está muito bem desenhado para Red Bull e Ferrari. Mas é muito legal ver as equipes evoluindo e lutando mais, né? Então é muito, muito legal, porque o meio ali do pelotão tem umas grandes chacoalhadas nessa história. Sim. Às vezes o meio do pelotão, que inclusive carrega metade da corrida, quando na ponta a gente não tem tanta disputa, né? Dependendo da corrida, a gente fica meio que dependendo do meio do pelotão para ter alguma coisa. Mas o Alonso, ele não só soltou o verbo sobre isso, mas também sobre a FIA. Ele praticamente chamou os comissários da FIA de incompetentes, né? Por causa que na última corrida ele tava com a corda toda. Ele não tem medo de nada. Ele é quase um novo Kimi. Amo o Alonso polêmico, não vou mentir. Inclusive, chegou a ter fotos dele falando numa mini reunião com o presidente da FIA, né? Enfim, eu acho que a FIA, novamente, tentando roubar a cena do campeonato para ela, com todas as suas questões internas e que vão para polêmicas externas, né? Que a gente acaba sabendo sobre muita coisa. É desordem, né, minha gente? É uma bagunça. A FIA ultimamente virou uma bagunça. Vamos botar logo os pingos nos is, né, Carol? Eu tenho que me controlar, meninas. Às vezes eu faço demais, tá? Mas a FIA, a gente vê que tem uns deslizes assim, e umas opiniões que numa corrida faz, outra não faz. A própria volta do Lando ficou meio assim, mas ultrapassou, não ultrapassou, sabe? Não sei, eu espero que agora com essa nova gestão as coisas se organizem. Sempre fica aberta a várias interpretações, eu acho que eles deixam. Então, eu acho que não existe constância, eu acho que é essa palavra, constância. Que praticamente não existe ali. Não, cada corrida é uma coisa, cada GP é uma coisa, E eles vão mudando de opinião. Né? Eles vão mudando de opinião. Aqui pode, ali não pode. Aí pode de novo. E é por isso que gera confusão. Porque se fosse, por exemplo, em todas as pistas, vai ser dessa forma. Os pilotos já estavam acostumados. A gente teve muita confusão ano passado por causa disso. Porque daí punia o Hamilton, não punia o Verstappen. Daí na outra punia o Verstappen e não punia o Hamilton. Entendeu? Então, eles têm que... Aí vem o safety car, eles deixam metade passar, metade... vamos pular, vamos pro autódromo. Vamos pra corrida. Vamos pra corrida, chegamos nela. Corrida, GP da Espanha, galera. Deixa eu fazer um adendo rapidinho. Fale, Carol. Eu tinha 90% de certeza que o Russell ia pegar essa pole. Aquele setor dele 3 foi muito ruim, mas ele tava ali, cara, juntinho com o Leclerc pra fazer a pole. Tive esperança. Gente, o Russell tá saindo muito bem. Só dele ter disputado a pole, pra mim, já foi uma grande coisa pra Mercedes. Assim. Não, é uma evolução gigante. Tô dizendo que a Mercedes tá se erguendo aos pouquinhos, ninguém tá querendo acreditar. O gigante acordou. O gigante tá acordando, minha gente. Mas deixem aberto que eu ainda espero que o Carlos Sainz ganhe alguma corrida esse ano. Ou no mínimo eu também espero, mas eu parei de apostar nele. Eu não acho isso impossível não, pra ser sincera. Eu acho só que, não sei, o Sainz ele renovou o contrato, mas eu ainda sinto que ele tá com uma pressão interna, assim, sabe?
Ele tá se auto-colocando uma pressão. E isso tá acabando atrapalhando ele. Mais porque do ele que a sabe Ferrari, que eu acho. psicológico também Sim. afeta ali na hora de correr. Sempre falo isso aqui. E tipo assim, eu acho que, claro que todo mundo que tá ali é muito competitivo, mas dependendo, às vezes é melhor você fazer o seu trabalho ok, mas não se cobrar, tipo, ele tá se cobrando, Tcheco. como a Carol disse, se cobrando mais do que a Ferrari, e isso tá fazendo ele perder as oportunidades que ele tá tendo, né? Gente, O já ex- teve o a extremo renovação de oposto. contrato dele, então não sei por que dessa pressão, não sei se é porque também não gosta, porque, vamos ser sérios, ninguém gosta de ficar ali como segundo piloto, né, digamos assim. Mas, Pode falar, Carol. O oposto dele é o Tcheco, né? Sim. Até provavelmente acredito que a gente vai falar disso, porque o oposto do Sainz, que ele vai com tanta garra, ele luta tanto que ele erra. O Tcheco é muito constante, mas eu sinto que falta garra no Tcheco. Falta um pouco de vontade. Mas eu acho que a gente vai chegar nessa parte. eu acho que o que falta no Pérez ali é enfrentamento. Deixei no ar. Mas será que não existem questões contratuais que a gente não conhece? Ai, gente, eu acho Mas que vamos sempre tem deixar- coisas por debaixo do pano, mas não vamos causar essa deixar. polêmica, não vamos, não. Tá cedo ainda pra polêmica. Podemos passar pra corrida? Sim. Podemos. Vamos lá, né? Desembarcamos na Espanha junto com o nosso querido Paddock. Trouxemos hoje a Carol de convidada para desembarcar com a gente. Aí, corrida começa. Largada. Para vocês, quem foi, assim, a surpresa da largada? Quem vocês acharam, assim, que largou absurdamente bem? Ou bem? Eu acho que não foi surpresa, todo mundo sabia que ele ia largar bem, mas o Leclerc largou muito bem. Largou Ele se muito defendeu do Max, assim, de uma forma, porque eu esperava que o Max passasse na largada. Até porque eu acho o carro da Red Bull mais rápido e tem um melhor ritmo de corrida. Mas o Leclerc largou muito, muito bem. Largou e abriu, né? Não ficou precisando disputar ou se defender, ele largou e abriu. Então, pra mim, ele foi o que melhor largou. Concordo. E eu acho o Max incrivelmente bem em largadas, pelo menos na maioria delas. Ele geralmente consegue se sair muito bem. Pelo menos na minha opinião, concepção. Eu sei que ele tem vários deslizes em questão de largada, mas eu acho que ele consegue pelo menos se manter. Mas o Leclerc, pra mim, realmente foi top one nessa largada. E aí, ali, mal começou a corrida, a gente viu o que aconteceu, né? O Hamilton e o Magnussen acabaram se tocando e o Hamilton teve problemas e já teve que ir logo para os boxes. Assim, foi bem início assim, das primeiras voltas mesmo, isso aconteceu. E aí, o que polemizou mais ainda foi porque ontem mesmo, após a corrida, o Magnussen postou que a corrida dele sofreu por conta que o Hamilton tocou nele. E muitos vídeos, assim, para quem assistiu a corrida, e muitos vídeos mostram que o Magnussen que fez ali aquela manobra errada. Então, assim, foi péssimo para os dois, porque, querendo ou não, afetou a corrida dos dois, mas eu acho que foi bem mais, assim, pro lado do Magnussen a culpa. Eu não gosto de culpar muito, porque eu acho que a 300 por hora é difícil a gente dizer. Raramente eu digo, olha, X ou Y é culpado. Normalmente eu voto, quando tem a opção de votar em incidente de corrida, eu voto. Mas se tu olhar o vídeo e tu olhar o próprio onboard do Magnussen, o que é que ele estava fazendo ali? Eu não entendi o que ele estava fazendo enfiado ali. Então, dessa vez eu voto, sem clubismo, voto um pouquinho mais pro Magnussen, porque realmente eu não entendi o que ele tentou fazer naquele momento. E aí, não teve investigação sobre isso e seguiram ali a corrida. Apenas o Hamilton que foi logo pro boxe, porque parece. Eu não vi ali direito se ele falou algo no que foi que afetou, mas afetou em algo. Furou o pneu? Furou? O pneu furou? Isso, ele ficou com os dois pneus do lado. Peraí, que eu tô me localizando, esquerdos furados. Então foi isso. E aí ele já teve que ir logo pros boxes. E aí, né? Não demorou muito, o Hamilton já estava, assim, falou que sobre salvarem o motor dele hoje. E aí a Mercedes
ele tava meio que querendo sair, né, da corrida. E o Bono foi lá e conversou com ele, falou para ele continuar, porque ele achava que eles ainda conseguiam um P8. Mais pra frente, a gente viu que não foi só um P8 que ele conseguiu, então o Bono fez ali um bom trabalho e incentivar para ele continuar, né? Sim. E seguindo a corrida, gente, é assim um acontecimento que a gente tá vendo aí que eu tô falando pra vocês, o Sainz ele já falou que ele não acredita em sorte e azar, ele acredita em trabalho, mas ele rodou sozinho. Ele rodou, assim, ele rodou e aí ele só conseguiu retomar a corrida em P11. Então, assim, aquilo ali atrapalhou muito ele, fora os acontecimentos da qualificação, aquilo ali já foi, assim, horrível. E eles que não acreditam em sorte ou azar, mas pra mim o que tá acontecendo em Constância é uma maré de azar, gente. Eu já falei que a gente tem que fazer um, um multirão e eu vou pra benzer o Sainz, porque ele tá precisando ser benzido, assim. Ele não acredita, mas ele rodou num ponto que eu não entendi, sozinho, de uma forma que eu também não entendi, quando eu vi ele já tava na brita. E o Verstappen escapou também de No mesmo rodar lugar. ali naquele mesmo lugar do Sainz. Eu tô achando que foi também ali o lugar. Pode ter sido. Pode ser que seja um revestimento de asfalto, alguma coisa que eles não passaram, não deixaram muito claro, mas os dois rodaram exatamente no mesmo lugar. E foram ali pra aquela brita ali. E aí a gente já viu que a corrida já tava ficando um pouco animada, né? Uns acontecimentos que a gente nem imaginou ali rolando. E aí a gente veio aquele problema do Max, que isso já tá acontecendo há um tempinho, assim. Quer dizer, não, ontem na classificação o Horner negou que tinha sido questão de DRS, né, do Max, mas nessa corrida ele sofreu muito com DRS, que não estava abrindo, assim. Ele já tava ficando puto no rádio, né, a gente viu ele ali bem puto no rádio, eu não consigo A muito pergunta bem. é, quando é que ele não está com raiva no rádio? Porque sempre parece que ele está muito desesperado. difícil de interpretar os rádios dele, minha gente. Quem consegue entender de primeira, parabéns, porque eu não consigo. O Max, até eu vi muitos comentários ontem da galera criticando ele. Eu não acredito como eles falam no rádio, porque o engenheiro também deve falar, eles se entendem. É momento de corrida, gente, ali tá e assim, tudo a gente nunca vai animosidade. saber qual é a adrenalina ali a 300 por hora, né? Mas ele tava muito possesso. Inclusive, o engenheiro falou que era ele que estava apertando o botão no momento errado. Eu não sei se vocês pegaram esse Sim, eu vi. Aí eu acho que isso deixou ele mais possesso ainda. Daí sim, só faltava soltar fogos, assim, né, pelos olhos. Quando o engenheiro falou, acho que você está apertando o botão cedo demais. E aí o DRS dele voltou a funcionar, depois parou de funcionar de novo, então foi bem tenso. Ele abria e fechava, né? Ele abria e fechava. Então lá pela volta 20, assim, ele tava em P3, o Russell tava em P2 e o Leclerc em P1. Até aí as coisas já estavam assim, a gente tava já assim, acordando um pouco pra vida do que tava acontecendo ali na Espanha, gente. E o Russell realmente, olha, nessa corrida de domingo ele impressionou. Sim. O Russell ontem fez um trabalho ministro da defesa inglesa, né? Sim, gente, ele roubando ali o lugar do Pérez. E assim, era incrível porque ele fez tanto com o Pérez quanto com o Max. Parecia que ele dava uma oportunidade para eles acharem que iam conseguir ultrapassar, mas aí ele meio que fechava ali. Assim, ele sabia muito o que ele estava fazendo. Eu achei muito incrível. Não, a defesa dele foi maravilhosa. E aí, seguindo ali momentos da corrida, o Pérez, em certo momento, pediu para passar o Max, né? Ele pediu para que ele pudesse passar o Max. E aí, o que vocês acharam ali daquele rádio do Pérez? Iludido, né? Iludido. Eu acho que essa já foi o comentário da noite. Ou do dia, seja lá, de quem estiver, a hora que estiver escutando. Mas eu acho que é aquela história, né? Jogar verde pra colher maduro, vai que cola. Mas ele pediu, ele falou pra tirarem o Verstappen da frente dele pra que ele pudesse ultrapassar rápido. E ele pediu, e ali eu achei que o Pérez deu o nome, viu? Só que aí nós temos uma questão do Pérez. Porque o Pérez, ele só vai se manter na Red Bull
E aí eu sempre vou pra polêmica. Eu venho pras lives, pros podcasts e eu tento não fazer polêmica. Mas eu Fale, sinto que Carol, hable pra gente. ele só vai se manter na Red Bull porque nenhum outro piloto vai aceitar o que ele aceita. Sim. Ele aceitou ser igual segundo piloto. aquela questão. Vocês acham que assim, o Ricardo ele sai da McLaren e em algum momento a Red Bull queira ele de volta? Eu creio que ele não ia querer voltar. Acredito que não. Não. Nem que eles quisessem que ele voltasse, sabe? Não. Foi decisão dele sair. Ele falou sobre, inclusive, sobre quererem ele de volta e ele não quis. É questão internas dele, que apesar de ser internas que a gente sabe bem qual é, mas eu não acredito que, enfim, nem muito menos um Gasly. Eu também não acredito que um Gasly aceitaria. Gente, pelo amor de Deus, o Gasly é o afrontamento. Apesar dele em pessoa, ficar mendigando o tempo todo. Mas eu acho ele o afrontamento em pessoa. Eu acho que se abrisse uma oportunidade pra ele ali, em algum, sabe? Eu acho que ele não seria bobo de não pegar a oportunidade. Não, é isso que eu acho, sabe? Hoje, nenhum piloto aceita o que o Pérez está aceitando. Porque quando a gente fala que falta garra no Pérez, e eu falo isso muito, porque quando é pra ele, eu acho que falta garra. Quando é pra defender o Max, meu Deus, tanto que a gente chama ele de ministro da defesa mexicana. Porque quando é pra defender a posição do Max, ele vira outra pessoa. Então eu acho bom o Horner ficar bem quietinho, cuidar o que ele fala e segurar o Pérez. Porque ele não vai arrumar outro que manter o aceite isso contrato de cabeça vitalício abaixo. desse pai de família, de vários filhinhos. Eu fico pensando também sobre a questão dos jovens pilotos da academia Red Bull, né? Porque o Verstappen tem um contrato aí super longo, provavelmente ele vai põe super longo nisso, amiga. prolongar ainda mais, porque ele é super novo. Eu falo super novo como se eu não fosse mais nova que ele. Mas ele tá enfim, ficando pra sempre na Red Bull, meu Deus. eu fico pensando, sabe? Porque a Red Bull tem uma academia enorme de jovens pilotos, muito bons, inclusive. E, tipo, qual será o futuro que eles pensam para aqueles pilotos que estão na academia dele? Porque, com certeza, eles também não vão tirar um lugar do Max para colocar eles. É quase como se eles estivessem construindo uma academia de pequenos Pérez, pequenos tchecos, né? Para, enfim, tentar alguma coisa. Porque eu também não vejo a pequeno prazo substituindo também o Tsunoda e o Gasly na AlphaTauri. Então, particularmente, eu não sei o que é que vocês acham. Gente, o Tsunoda eu não sei. Agora o Gasly, pra mim, ele não vai ficar mais muito tempo ali na AlphaTauri, não. Não questões de renovação de contrato, coisa do tipo, mas eu acho que ele próprio, assim... É porque também a gente sabe que ele precisa de uma oportunidade, né? Ele também, se ele conseguir renovar na AlphaTauri e não tiver outra proposta, com certeza eu acho que ele fica na AlphaTauri, né? Mas eu acho que o Gasly gostaria, assim, de voar em novas áreas, novos universos, novos lugares. Um questionamento sempre é esse, né? O que adianta ter academia de pilotos se você não vai dar oportunidade? Porque Sim. Outra questão é a Alpine com o Alonso. A Alpine também tem uma academia de pilotos, né? Tanto que a gente vê ali pronto, né? A gente vê muita reclamação, né, gente? Porque o Alonso, nas entrevistas mais recentes dele, ele já deixou claro que ele não pretende se aposentar agora. Ele quer ficar mais 3 anos. Eu não consigo entender isso. É complicado. Assim, eu entendo quem gosta do Alonso. O Alonso é bicampeão mundial e tudo bem, ok. Mas, a gente vai ficar vendo o Alonso até quando? Sendo que tem muito piloto bom que não tem oportunidade. Muitos talentosos que precisam apenas de uma oportunidade para mostrar. A gente tá vendo aí o que tá acontecendo na F2, né? Um brasileiro que tá se saindo maravilhosamente bem, que é o Drogovic. Então, falando nisso, quando é que vão colocar o Drogovic em uma academia de pilotos? Porque eu vejo pilotos que fazem muito pouco menos do que ele e tem uma academia de pilotos que estão ali. E ele tá liderando o campeonato da Fórmula 2 e até agora que a gente saiba, não tem nenhum interessado em colocar ele em uma academia. Tipo, eu fico realmente me perguntando o que é que tá acontecendo. Para ele subir para a Fórmula 1, são 2 opções. Ou alguma
alguma equipe apadrinha ele, né? E chama ele para equipe, ou alguma empresa banca essa subida. Ele não tinha empresa para bancar a Fórmula 2 dele. A MP bancou. Se eu não me engano, são 14 milhões para a Fórmula 2. E ele não tinha empresa para apadrinhar. E para a Fórmula 1 é muito mais difícil. Então, assim, tu pega na academia da Red Bull, vamos, já que a gente tá falando de Red Bull, tem o Vips, né, que correu o TL1 e ficou em último. O Vips é um piloto mediano, ele não é um piloto no nível do Drogovic. Exatamente. Vamos falar dos mais novos, do Leclerc, do Norris, do próprio Gasly. Ele não tem o nível dos meninos. E ele está numa academia, ele tem chance de chegar ao lugar do Pérez. E o Drogovic. É uma briga, assim, por favor, equipes. As equipes têm que ver o que o menino tá fazendo. Ele foi o primeiro piloto da história a ganhar as 2 corridas do final de semana. Exatamente. É como se eles estivessem fechando os olhos para tudo que tá acontecendo. E a gente não entende, porque aconteceu um caso parecido, não na Fórmula 2, mas com o Gianluca Pentekoff, que simplesmente assim, o nível de pilotagem dele, pelo menos que eu assistia, era muito alto. Ele chegou a ganhar o campeonato da Fórmula 4, né, Prema, e simplesmente depois disso ele não estava mais na academia de pilotos da Ferrari e também não conseguiu patrocínio. Então, tipo, o cara acabou de ganhar o campeonato, ele era para estar na Fórmula 3, mas ele não consegue o patrocínio necessário para isso, ou não tem alguém que apadrinhe esses pilotos. E aí eu fico bem preocupada, porque, assim, o Brasil sempre produziu muitos pilotos de alto nível para a Fórmula 1. Não só para a Fórmula 1, mas para várias categorias. Mas parece que não só os empresários brasileiros que não querem apoiar muito, mas também a questão de que as próprias equipes parecem que não querem ver. Eu achava particularmente que depois que o Banco do Brasil começou a patrocinar o Enzo e também, enfim, os irmãos Fittipaldi, eu achava que iria ter um passo adiante. Mas parece que não, que as empresas e as equipes continuam de olhos fechados, apesar dos pilotos brasileiros estarem fazendo um grande papel nessas categorias. Então eu fico realmente bem preocupada e assustada com isso. Parece que não tem mais espaço para o piloto brasileiro. A impressão que eu tenho é essa. É que não tem mais espaço para o piloto brasileiro numa equipe de Fórmula 1. E isso pra gente é muito triste, porque a gente quer se ver. A gente quer... E quando a gente fala em apadrinhar, eu vou usar o exemplo do Hamilton, tá? O Hamilton, provavelmente, se fosse sozinho, ele não chegaria aonde ele chegou. E ele foi lá atrás, apadrinhado, entendeu? Ele deu a cara dele a tapa. Então, é muito complicado. Meu sonho, e eu assim, emoção pra mim foi ver o Drogovic esse final de semana e eu vi o hino lá em cima. E vai ser muito difícil pra gente. Então, por favor, empresas brasileiras, Banco do Brasil, e seja mais quem for, a gente precisa, e a gente tem espaço e dinheiro pra isso. As empresas e talento. E talento. Não adianta a gente ver pessoas mediando. A gente vê pessoas influentes também, que eu sei que são pessoas que têm contato com essas empresas, que podem até estar dentro dessas empresas ali, como sócio acionário, seja o que for, e reclamam, eu sinto falta de alguém como o Senna, alguém brasileiro que esteja ali na F1, mas tipo, não faz nada, então não adianta você só reclamar, se você pode fazer algo e não faz nada. Não, se você tem espaço, é bem isso, se você tem espaço, você tem voz para fazer, você não faz, não adianta você reclamar. E aí, gente, a gente foi passando esses eventos da corrida e chegou um momento, assim, triste, né? Pro ferrarista foi triste. Eu não sou ferrarista, mas assistindo ali foi triste, porque você vê a pessoa tá com a corrida na mão, que o Leclerc tava com a corrida na mão. A corrida tava ganha, era dele. E aí ele sair por um motivo que não foi culpa dele. Dessa vez ele não cometeu nenhuma bobeira, nada assim de errado. E simplesmente ele teve problemas no motor e teve que abandonar a corrida. Tanto que, assim, no rádio, na hora que ele foi informado, ele começou, não.
Mas não teve o que fazer, né? Ele teve que abandonar a corrida, ele teve que abandonar o GP da Espanha. Então, pra mim, ali foi bem triste ver aquela cena, porque a corrida tava ali nas mãos dele. Ele não cometeu nenhum erro bobo. Nos nossos podcasts passados, a gente vem falando disso, que às vezes ele comete pequenos errinhos, mas dessa vez não teve erro bobo, não teve nada. Foi questão do motor mesmo e ele teve que abandonar a corrida. E aí, vocês assistindo, qual foram as reações? Eu não sou ferrarista, né? Eu acho que eu deixo isso bem claro. Eu não sou, mas a corrida era dele. Ele estava 10 segundos na frente, ele estava num ritmo muito bom, administrando o pneu. Ele estava fazendo tudo que normalmente ele não faz, bem como você disse. Normalmente ele comete uns errinhos, ele não administra, ele não é muito. Eu não sei se é o carro ou ele tem algum problema na administração de pneus. E não, tava tudo 100%. Ele iria ganhar a corrida. A não ser que ele errasse muito feio em algum momento, a corrida era dele. Então é muito triste ver o desespero dele quando, tipo, no power, né? No power. Tipo, acabou a potência. É muito triste ver o desespero dele, independente da situação. Até porque, nas duas atuais opções que eu tenho para campeão mundial esse ano, atualmente, eu prefiro que o Leclerc seja. Então foi muito triste. Carol, foi muito bom lhe encontrar nesse mundo, porque você pensa tudo que eu penso. Também. Viu? E aí, o que já tava muito doido nesse GP, terminou de ficar mais doido ainda, né? O Russell, ele entrou na briga ali, tava ali em P1. Ele ficou uns instantes ali, uns momentos, algumas voltas assim, ali em P1, brigando pela vitória com o Verstappen. Tipo, eu fiquei, tipo, Russell, você tá aí, menino? Tipo, ele tava em P1, gente. Isso já era, assim, após 30 voltas, sabe? Era Russell P1, e aí teve um momento, acho que foi nesse momento que o Verstappen entrou por box, se eu não me engano. Não. Ele Verstappen tava em P4, mas eu não sei se ele entrou por box antes, eu não me lembro. Sei que teve um momento ali após 30 voltas que o Russell tava em P1 e aí o Pérez tava em P2 e o Bottas em P3. Não sei se lembram. Sim, porque ele não conseguiu passar. E aí ele entrou pros boxes pra trocar os pneus. Foi, e aí ele voltou e mesmo assim, gente, ele bailou muito ali na mão do Russell, viu, Verstappen? Daí o Pérez teve que abrir, essa foi a primeira vez que o Pérez abriu pra ele passar. E aí logo depois o Russell entrou pros boxes, que ele precisava trocar pneu também. Daí ele assumiu na pista. Uhum. E aí o Pérez teve uma briga também ali boa. E aí o Pérez falou, o engenheiro da Red Bull veio, falou que eles estavam com uma estratégia diferente pro Max, que se ele fosse mais rápido, o Pérez deixar ele passar. E o Pérez foi lá no rádio e falou, isso é muito injusto. E aí já foi se criando um clima, né, minha gente? Um climinha ali. Vai se criando um clima terrível. Vai se criando um Vamos clima conversar terrível. em casa. Vamos conversar em casa. E depois o Pérez ali, quando acabou a corrida, disse que tinha coisas pra falar. Gente, eu queria ser uma abelhinha pra ver o que rola ali depois das corridas, sabe? Dentro das equipes. Eu acho que, como a Carol disse, no grid não existe ninguém que aceite ser o que o Pérez é dentro da Red Bull. Mas eu acredito que se o Pérez não for o que ele era, ou o que ele era até agora na Red Bull, ele também roda. Então, eu acho que é uma faca de dois gumes. É aquela coisa, sabe? Tipo, eu te dou uma coisa e você me dá outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem uma linha aqui que nenhum de nós dois pode passar. É isso aqui, ou você aceita, ou tchau. Assim como eu preciso de você, você também precisa de mim. Mas na minha cabeça... Ai, gente, é porque também tem um campeonato em jogo, mas na minha cabeça não custava nada. Ele teria deixado o Pérez ali, sabe? Mas enfim, o que eu acho? Pensamentos pensantes. A gente vai debater muito isso durante o campeonato. A gente sabe que normalmente o segundo piloto ele acaba abrindo. A gente viu isso com Bottas, a gente viu isso com o Rubinho, a gente viu isso com o Massa. A gente vê isso. É comum. Nas equipes grandes, é comum. O que eu acho? O Max estava muito mais rápido. Ele ia passar na pista. Até porque o Pérez, ele sabe o lugar dele. Ele não ia ficar brigando igual já aconteceu, por exemplo, com o Rosberg. Não ia ter a briga, por exemplo, que teve Max e Russell. Não ia. Não, ele ia deixar ele passar.
Não precisava o engenheiro ter dito naquele momento, sendo que ele ainda estava 6 segundos atrás. Ele É, ainda estava bem atrás. Então, tipo, naquele momento, a gente sabe que é jogo das equipes, as equipes grandes fazem. E o que eu vejo? A gente já teve, por exemplo, Leclerc e Vettel batendo na mesma equipe. Hamilton e Rosberg batendo na mesma equipe. Não ia acontecer isso, porque o Pérez sabe o lugar dele. gente, eu E acho que ele um sabe o quanto Hamilton ele é e importante para a equipe. um E Hamilton e eu acho que eles Rosberg não eu iam acho muito arriscar, difícil a né? gente ver. Eu acho que eles não iam arriscar uma batida entre dois carros da mesma equipe, Sim, tanto pelo lado dos pilotos, como também pela pontuação de ambos, né? Porque o Pérez, É, apesar de tudo, ele tá concorrendo, pelo menos, ao top 3 do campeonato. Então, eu acho que seria inviável qualquer disputa entre os dois. e o eu próprio acho. campeonato de construtores, né? Tu Sim. dá DNF em 2 carros, nessa Uhum. situação que para Red Bull era totalmente favorável com o Leclerc fora da corrida, o Horner ia tirar a cabeça dos dois fora no final da corrida. Ele ia Mas o que surtar, eu achei gente. é que foi muito antes. Muito antes. Podia ter esperado um pouco mais, porque provavelmente o Max ia passar na pista, porque ele é um piloto melhor, porque ele estava com pneus mais novos. Então não precisava chegar a esse ponto. Né? É, mas sobre ter alguma rixa igual Hamilton e Rosberg, eu acho que nunca mais vai ver Nunca uma mais coisa a gente dessa. vai ver. E aí, já pela volta 52 por aí, o Hamilton ele começou a fazer volta mais rápida, gente. Aquilo ali me surpreendeu de uma forma, eu disse, gente, de onde tá ressurgindo isso aqui? Que déjà vu é esse aqui, voltando pro ano passado? Ele começou a jogar a volta mais rápida, acho que ele jogou umas 2 voltas mais rápidas, e isso fez a gente perceber, eu pelo menos percebi muito, que se não tivesse tido aquele toque ali no início, com certeza ele ia brigar pelo menos pelo terceiro lugar ali naquele pódio. Não, ele começou a. O ritmo da Mercedes melhorou muito, né? Esse final de semana foi um divisor de águas para a Mercedes. Até o Toto tinha falado que seria um divisor de águas, que se nesse momento eles vissem que realmente não dava certo, eles iam mudar todo o conceito do carro. Foi um divisor de águas, realmente o toque com o Magnussen prejudicou demais. Mas é bom ver que eles têm ritmo para lutar, porque tu pega na Uhum. Itália, que ele largou em 13º e lá ele ficou. Ele não tinha ritmo. Tudo bem, ele tava com o carro mais pesado, ele tava com bastante sensor, aquela corrida e tal. Mas ele não tinha ritmo É para notável a passar, diferença. né? Então é muita diferença, assim. É maravilhoso ver essa diferença que ele tá tendo. Tanto que ele conseguiu, né, ultrapassar o Sainz ali por fora e assumir o P4 ali por um momento, mas realmente foi muito ruim, assim, acho que foi bom, foi uma ótima corrida dele, mas isso foi ruim, porque ele conseguiria ali ficar em P4, mas aí teve aquele vazamento de água, então para não aquecer o motor ele teve que tirar o pé, né, foi indicado que ele tirasse o pé, tanto que antes o pessoal caiu na Mercedes nas redes sociais achando que era questão de combustível, que ela tinha Eu, mais uma vez ali inclusive, ferrado o Hamilton, gente, porque a Mercedes tá esse ano, viu, mas não era questão disso, foi eu já tinha realmente tweetado. Mercedes amadora, que vergonha. E daí não era. Que equipe chacota, Carola, no Twitter. Não, eu não acredito, Mercedes amadora. Isso o quê? Não era. Ainda bem que não era, né? Porque se fosse combustível, uma equipe que é octacampeã. Inclusive, meninas, na hora do rádio, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, porque foi o rádio do Hamilton e o rádio do Russell juntos. Eu pensei, eles estão fazendo o Russell abrir, eles vão pedir pro Russell abrir. Isso aí não era pro Hamilton tirar o pé e avisar o Russell que o Hamilton tava com um problema. Mas ali eu achei, não vão fazer isso com o Russell, pelo amor de Deus, não façam isso com o Russell, né? E não foi, mas eu achei que a Mercedes ia pedir pro Russell abrir. E aí, um momento também da corrida ali lá para os finalzinhos que aconteceu foi que o Tsunoda, olha, ultrapassou o Mick e assumiu o P10. Gente, tá bem difícil pro Mick pontuar, viu? Bem difícil. Eu queria que ele conseguisse pontuar uma corrida, gente. Tô esperando isso acontecer, porque eu também torço bastante pro Mick. Aí é só polêmica que cai pra mim. Vá, Carol, desabafa. Eu torço pro Mickey, eu torço, tá? Mas, assim, falta Schumacher nesse Mickey. Ai, Carol.
Falta garra nesse guri, às vezes, eu acho. Ó, viu? Eu não Eu falo, sei. eu sou polêmica. Eu acho que ele é um pouco mais assim, vamos dizer, tranquilo. Se a gente fosse fazer uma Isso, comparação com o pai. calmo. A gente nunca vai Que ter falta um outro. pouco de sangue nos olhos, às vezes. Isso. Quando eu falo que falta Schumacher no Mick, não é me desfazendo dele. Ele é muito diferente do pai. A gente nunca vai ter um outro Michael Schumacher. Mas é isso. Tu não via o Michael desistir. Tu não via. Ele tinha aquele sangue no olho, aquela vontade, aquela garra, aquela gana de vencer. Eu acho que, claro, ele ainda está na Haas. Mas, ano passado, ele tinha o Mazepin, que ele não podia nem ser considerado um piloto, né? Era uma vergonha. Mas agora ele tem o Magnussen, que é um piloto, apesar de tudo, é um piloto muito bom. Entendeu? Então ele vai ter que se mostrar mais. E talvez seja isso que esteja faltando, ele se mostrar mais, ele dá mais a cara a tapa. Mas eu acho que o guri ainda tem muito futuro. Se vai ser um nível de um George Russell, que eu falo que é o próximo campeão mundial, do Max Verstappen, do Charles Leclerc, eu acho que ele não chega a tanto. Mas ele vai ser um excelente piloto, com certeza. Inclusive, eu fico pensando sobre os resultados dele atual para ele chegar na Ferrari, né? Se ele vai chegar na Ferrari, eu acho que essa agora é a minha O questão. assento é dele, né? O assento é dele. Ele só vai ter que fazer por merecer estar no assento. Vamos dizer que ele é um herdeiro, né? É, o assento é dele. Ele tem. Se ele quiser. Porque o que ele faz agora, para quando ele chegar lá, vai definir o papel dele dentro da equipe também. Porque eu acredito quanto tempo que ele vai durar dentro tá da equipe? Porque o Charles Leclerc está lá. Porque a Ferrari pode pôr ele um ano, deixar ele de segundo piloto, igual fez com o Vettel, e chutar. A gente sabe que elas fazem isso, as equipes fazem isso. Então hoje ele precisa se recuperar para ele merecer o assento que ele vai ganhar. Porque ele vai ganhar o assento. Isso a gente não tem dúvida. Mas é bem isso. O que ele vai ser dentro da equipe é o que vai se desenhar. E aí a gente se encaminhou para o final, e o final já foi desenhado, né, gente? Dobradinha da Red Bull e vitória de Max Verstappen no GP da Espanha. É um GP que surpreendeu muita gente, teve muito acontecimento, que fez a gente só ter certeza de algumas coisas e duvidar um pouco de outras, né? Mas foi isso. E aí, nas entrevistas pós-GP, o Leclerc falou que a próxima corrida é a de Mônaco e que ele espera ver a bandeira final. O Leclerc não tem um histórico muito bom com Mônaco, né? A gente sabe. Mas vamos ver, gente. A gente já viu que muita coisa de que a gente parece ter certeza, às vezes não acontece como a gente acha que vai acontecer, então acho que vale a pena a gente esperar aí pra ver, né? Eu espero que ele pelo menos termine a corrida. Only. Eu também. Independente da posição, ele termina a corrida. Vamos torcer, gente. Creio que ele vai terminar assim a corrida, viu? E aí, também nas entrevistas pós-corrida, que é o que a Emily mais ama, é as fofocas pós-bastidores, como ela fala. O Vettel, ele defendeu a equipe dele, minha gente. Ele defendeu a Aston Martin contra as acusações da Red Bull, né? Foi perguntado o que ele tinha a dizer, né, das atualizações. E ele falou, na verdade, é porque também a entrevistadora ali já foi na intenção, né? Ela perguntou o que você tem a dizer das atualizações controversas. E aí ele perguntou por que isso é controverso, quem disse isso? Ele disse que achava que a Red Bull disse isso, mas apenas eles e mais ninguém. Então ali ele já defendeu a equipe, já disse que aquilo era só opinião da Red Bull. Particularmente como estudante de jornalismo, eu seria o tipo de jornalista que, assim, claro que assim, um cara terminou de fazer acabou de ter uma polêmica, eu não ia perguntar alguma coisa tão específica. Mas eu acho que é do papel do jornalista que tá ali cobrindo você realmente perguntar pros pilotos o que tá acontecendo, sabe? Isso é sem dúvida. O que tá realmente acontecendo sobre as polêmicas da vez. Eu acho que às vezes as pessoas precisam que amasseiem mais. Eu não entendo mais. Eu acho que da visão, dependendo do jornal, claro, e da linha que ele segue, o jornalista tá ali para apertar, para tirar alguma coisa, para tirar alguma informação que, inclusive, às vezes é a informação que o fã de Fórmula 1 quer saber. O jornalista, ele tem que trazer uma informação. E quanto mais uma informação exclusiva, uma informação assim que seja aquela
informação mesmo, então melhor. É porque pra mim existem dois tipos, que é tipo o policial bonzinho e o policial malvado, sabe? Ambos vão tirar alguma coisa, vão espremer aquela laranja, mas de jeitos diferentes. Então, sabe? Pra mim, isso também já vai mais no quesito de como vão botar isso no ar. Mas enfim, gente. Teve também no pós-bastidores, Marília Mendonça, que saudade do meu ex. Gente, o Max ficou curioso. Depois que ele venceu tudo ali, ele passou perguntando pra assessora da Red Bull. E o Lewis terminou onde? Tá batendo medo. Tá batendo Se eu uma sofri pra passar o Russell, o que vai ser de mim se tiver o Hamilton na minha Tá frente? batendo uma saudade, será? Ele acabou perguntando ali onde o Hamilton tinha parado, né? E o Russell, né, que subiu pro P3. Essa foi a segunda corrida dele ganhando pela Mercedes, né? Menino Russell. E ele é o único que ficou nas 6 corridas entre os 5. Sim. Eu até postei no Instagram que o futuro campeão mundial faz assim, né? Que pra mim, ele tá sendo treinado pro lugar do Hamilton, né? Ele tá sendo Eu acho que treinado, ele tem raça pra ensinado. isso, né? E ele quer muito. E eu acredito que o menino vem forte. Ainda não ano que vem, porque ano que vem o Hamilton vai ser ótimo. Mas daí em 2024 ele vai ser campeão mundial. Você crê que você... Carol, agora essa polêmica que você pensa bem o que você vai falar, viu? Tá. Você crê que é 2024 é o último ano do Hamilton? 23 é o último ano do 23. Hamilton. Ele não renova. Não, mas Ele não vamos... Peraí. Parou tudo. Momento muito polêmico aqui no paddock, estou nervosa. Mas, assim, você acha que se ele quisesse renovar, e aí? Se ele quisesse, partisse dele a decisão de renovar. Uhum. A Você acha que Mercedes renova? Aham. O Toto não abre mão dele. Se ele falar que ele vai continuar mais 10 anos igual o Alonso, ele fica. Exatamente, eu acho que não dele. tem como se dispensar o Lewis Hamilton. Eu amo essa união, Carol. Não tem como se dispensar. Eu acho que qualquer equipe que tivesse ele, não tem a menor possibilidade. E eu vou dizer assim, não só por... Eu particularmente acho que é uma pena que a gente não vai ver o Hamilton numa Ferrari, né? A gente não vai ver, porque ele vai se aposentar antes do Sainz sair. Por que eu falo tanto do Hamilton, gente? Eu sou muito fã do Hamilton, todo mundo sabe. Eu já falei algumas vezes a minha história do porquê que eu comecei a torcer pro Hamilton, porque assim, o meu pai assistiu Fórmula 1, aprendi a assistir com meu pai, e meu pai era muito preconceituoso. Pra ele era inadmissível ter um negro na Fórmula 1. E eu comecei a torcer pro Hamilton pra ser do contra. Então, o que ele tá fazendo esse ano, porque quem torce pro Hamilton, quem torce pra Mercedes, tá ouvindo muita barbaridade. Que ele não merece 7 títulos, que era só carro. Que é só por conta do carro, ou que ele tá sempre tendo que provar algo pra alguém mesmo. Sempre, ele tem que estar sempre se provando. Ele é o maior, eu digo maior porque quando eu falo maior, é maior em números, tá, gente? Sim. Calma, cada um com o seu maior. Tem polêmica nessa parte. Ele é o maior da história em números. Ele não precisa provar. Eu postei ano passado, depois do GP de Jeddah, que ele não precisa provar mais nada, mas que eu queria muito óbvio. O que ele fez esse ano, e tem muita gente que não tá entendendo, quando a gente fala do GP da Emília-Romagna, que ele ficou travado em 13º, ele tinha 20 quilos a mais no carro do que o Russell. De sensores. Eu acho que chegou um ponto que o Hamilton tá cansado, meninas. Eu acho que chega uma hora que a pessoa cansa tanto de ter que ficar se provando. Sempre se provando. E sempre tendo que se provar. O cara é o maior do mundo, o maior em números, e a galera continua duvidando dele. Então, por isso que eu acho que ele não renova. É muito triste, porque eu queria ver ele uma temporada na Ferrari. Eu acho que eles se merecem. O Hamilton merecia a Ferrari merecia o Hamilton. Eu acho Pelo menos que fosse uma temporada, né? Eu acho comemorativa. Que ele quiser. Sim. Uma temporada comemorativa, nem que fosse uma corrida. Mas eu acho que ele e também eu sinto uma pontinha de orgulho que ele termine na Mercedes, sabe? Por tudo que eles conquistaram juntos. Eu acho que ia ser um pouco, não triste, mas um pouco estranho ele se aposentar na Ferrari.
Faz uma na Ferrari e volta a se aposentar na Mercedes. Pode ser, né? Ai, gente, foi muito bom, Carol, te receber hoje aqui para gravar esse podcast. Eu agradeço A gente muito, agradece assim, menina. de coração. Esperamos que você esteja aberta aí, talvez, para próximos convites, para outros quadros. Podem me futuros. convidar sempre. A gente vai ficar muito feliz de receber você de novo aqui. Muito, muito obrigada. Foi muito bom ouvir suas opiniões sobre cada acontecimento, tanto da classificação quanto da corrida. Mas agora minha pergunta é para as duas. Quem foi o piloto de vocês do dia? E aí? Momentos de suspeito. Podem dar início aí. Quem foi o piloto de vocês do dia? É pra eu ser um pouco mais criticada, porque adoram me criticar porque eu torço pro Hamilton, né? Pra mim, os dois grandes nomes da corrida foram George Russell e Lewis Hamilton, mas eu não posso deixar de votar no Hamilton. Pra mim, o que ele fez ontem me lembrou muito Interlagos. Subir de Como P19 para P5. Ele ia terminar em P4 se não fosse o carro. Ele passou uma Ferrari, então, pra mim, ontem o piloto do dia foi o heptacampeão Lewis Hamilton. Pra mim é Lewis Hamilton também. Pra Eu mim, acho nem me perguntem, né, pra quem é. Lewis Hamilton também. Então, Lewis Hamilton, vencedor de piloto do dia aqui no paddock. É isso que importa. É isso que O resto. importa. E agora vamos aguardar, né, os próximos episódios, os próximos GPs. Aguardem mais polêmicas aí, que já vi que Carol gosta. Emily, vocês já sabem, né, que Emily ama. Então, Eu vamos sempre aguardar. falo, me chamem, tá? Podem me chamar, sempre que eu posso eu participo de live, faço podcast, mas eu sou polêmica, gente, eu não consigo segurar a língua, quando eu vejo já saiu. Vamos ver então aí uma possível live no Instagram, pra gente jogar várias polêmicas por lá. Uma live de polêmicas, fechou. Sim. Vamos marcar. Opiniões impopulares na Fórmula 1. Nossa. Ótimo, melhor título. E é isso. Muito, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada para quem assistiu, para quem ouviu, né? Para quem ouviu a gente até aqui, nesse mais um episódio do Paddock. Nossas redes sociais estão na descrição do vídeo, assim como vamos deixar também o perfil da Carol lá no Instagram, na descrição do vídeo. Sigam ela lá, deixem um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você conhece um amigo que gosta de Fórmula 1 e que ainda não acompanha a gente, compartilhe com ele. E muito obrigada por ouvir mais um episódio do Paddock Podcast.